Há lugares onde o céu não termina, apenas engole, e o que ele leva raramente é devolvido. Arquivo anônimo. Caso FIA 78. Meu nome é Henrique Carvalho. Sou repórter investigativo há quase 2 décadas, especializado em casos mal resolvidos, desaparecimentos sem explicação e ocorrências que desafiam a lógica. Meu interesse pelo desaparecimento de Frederick Valentich nasceu de forma casual. Uma nota de rodapé em um livro antigo sobre incidentes aéreos me levou a mergulhar nos arquivos, recortes de jornal e registros de rádio dos anos 70. Quanto mais eu lia, mais a ausência de respostas me incomodava. Valentich desapareceu em 21 de outubro de 1978, enquanto sobrevoava o Estreito de Bass, entre o continente australiano e a Tasmânia. Era um jovem piloto, de apenas 20 anos, voando em um Cessna 182L. O contato de rádio final que teve com a Torre de Melbourne ainda hoje ecoa em fóruns, gravações restauradas e debates entre teóricos. Ele relatava a presença de uma aeronave metálica que o seguia, com luzes verdes, movimentos anômalos e ausência de sinais convencionais no radar. Mas o que me intrigava não era a comunicação em si, e sim um detalhe geográfico constantemente ignorado. O local em que Valentich teria feito a última curva registrada, antes de sumir sem deixar destroços, ficava muito próximo de Cape Otway. Essa ponta de terra, com seu velho farol de 1848 e mata densa que se estende para dentro do continente, já acumulava relatos próprios. Sons de motor no meio do matagal, luzes inexplicáveis ao entardecer e uma sensação de vazio denso, como se o lugar nunca tivesse sido totalmente explorado. Viajei até lá no final de abril, época em que o clima começa a esfriar. Cheguei a Geelong de avião e aluguei um carro para percorrer a Great Ocean Road. É uma estrada belíssima, serpenteando por falésias e encostas, mas havia algo de pesado no ar. Talvez fosse apenas minha obsessão crescendo, mas cada curva parecia repetir a anterior, como se o caminho resistisse à chegada. Cape Otway é remota, quase intocada, e os moradores são poucos e discretos. A maioria é de pescadores e antigos funcionários de serviços florestais. Fiquei hospedado em uma pousada modesta, administrada por um senhor de rosto vincado e fala quase ausente. O sinal de celular era fraco e a internet intermitente. Mas eu não fui até ali para me conectar. Fui para me perder. Na primeira noite, fui até o farol. A estrutura se mantém firme apesar dos anos, imponente contra o céu azul acinzentado. O vento cortava firme, e o som das ondas quebrando nas pedras misturava-se a um zumbido constante, difícil de localizar. Em certo momento, senti uma leve pressão nos ouvidos, como se a altitude tivesse mudado, mesmo sem eu ter me movido. Voltei para a pousada e revisei os mapas. Há trilhas não mapeadas que cortam a floresta atrás do farol. Algumas são mencionadas em documentos antigos de vigilância costeira, mas desaparecem nos registros após os anos 80. Tentei obter informações com o administrador da pousada, mas ele apenas respondeu com uma expressão neutra, olhando fixamente para minha caneta enquanto eu fazia anotações. Não insistiu, mas também não incentivou. Na manhã seguinte parti com mochila, lanterna, bloco de notas, gravador digital e uma bússola que herdei do meu avô. Confiável, de precisão suíça, herança de gerações. Ao adentrar a trilha mais próxima do farol, senti de imediato uma mudança na acústica ao redor. Os pássaros cessaram e o som do mar ficou distante, abafado, como se estivesse sendo filtrado por algo invisível. A vegetação era espessa e os galhos ásperos. Mas o que me chamou a atenção não foram os sons, e sim a ausência deles. O silêncio parecia não natural, como se o espaço estivesse absorvendo ruídos. Eu tentava falar em voz alta para registrar minhas impressões, mas o som saía fraco,
abafado, como se minhas palavras não estivessem atravessando o ar. Segui em linha reta por cerca de 40 minutos, até que a bússola começou a girar lentamente. O ponteiro oscilava entre o norte e o leste, depois começou a circular sem direção fixa. Troquei a posição, subi uma pequena elevação, mas nada mudava. A agulha simplesmente girava. Peguei meu celular e tentei gravar o momento, mas a câmera congelou. Quando consegui reiniciá-la, a gravação havia sumido. Segui por mais 20 minutos, anotando marcas nas árvores para não me perder. Então ouvi, ao longe, um som de motor antigo, grave, de hélice, semelhante ao que se ouve em filmes antigos de guerra. Olhei para o céu, mas não havia nada. O som não vinha de cima, vinha do mato. Imediatamente o gravador foi ativado. Gravei 30 segundos de um som oscilante, que parecia se aproximar e depois se afastar até desaparecer. Retornei à pousada com a gravação, empolgado, mas ciente de que aquilo poderia ter explicação técnica. Reverberação, distorção de vento, qualquer coisa. Ainda assim, era um indício. Reproduzi o áudio para o administrador da pousada, que apenas olhou para mim em silêncio, e depois disse algo que ressoou como um aviso velado. Tem coisas que só o tempo engole. Voltei ao quarto, e pela primeira vez, ao observar a paisagem da janela, me ocorreu um pensamento desconfortável. E se o tempo engoliu Valentiche ali mesmo, sem engasgar? Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. A noite tinha sido mal dormida, não por pesadelos, mas por uma inquietação surda, persistente, como se algo estivesse mal encaixado na realidade ao meu redor. O som do motor do dia anterior ainda vibrava em minha memória. E por mais que tentasse racionalizar, algo em mim sabia que aquilo não era comum. Preparei tudo novamente. Revistei minha mochila com atenção. Acrescentei baterias extras, um caderno novo, um par de lanternas e um rádio de ondas curtas emprestado da própria pousada. O velho administrador, sem me encarar, apenas colocou o rádio no balcão pela manhã, como se adivinhasse que eu iria pedir. Havia algo em seu silêncio que parecia cumplicidade, mas uma cumplicidade amarga, como a de quem observa um navio prestes a afundar e se cala por já ter visto muitos naufragarem. Desta vez, tracei uma rota mais ao sul do farol, evitando a trilha anterior. Avancei por uma parte da mata que parecia menos densa, mas logo fui surpreendido pela vegetação cada vez mais hostil. Espinhos, raízes emaranhadas, galhos que pareciam querer segurar meus ombros. A floresta tinha uma arquitetura própria, feita para afastar, não para acolher. Por volta das 9 da manhã, a bússola voltou a oscilar. Começou devagar, como no dia anterior, e então girou 2 vezes completas antes de parar abruptamente, apontando para o chão. Senti um calafrio, mas continuei. Logo em seguida, o rádio começou a emitir uma sequência curta de estalos, como estática entrecortada por cliques. Virei o botão de sintonia para outras faixas, mas só consegui ouvir algo que parecia respiração abafada, como de alguém muito próximo do microfone, ou do meu ouvido. Desliguei o rádio. Segui por mais 2 horas. Em determinado ponto, comecei a notar algo estranho nas árvores. Os troncos tinham cicatrizes lineares, paralelas entre si, em alturas constantes, como se alguém, ou algo, tivesse passado por ali com uma lâmina, marcando cada um deles com precisão. Algumas marcas pareciam antigas, esmaecidas, outras eram recentes, com o interior da madeira ainda úmido. Comecei a marcá-las no mapa improvisado que fizera na noite anterior. Foi então que ouvi, outra vez, o som de motor. Mas dessa vez era diferente. Mais alto, mais próximo, mais desesperado. Como se algo estivesse girando em falso, preso em si mesmo. Era um som de esforço, de repetição, de uma máquina que tenta cumprir um ciclo que já não faz sentido. Não havia vento, não havia insetos. Apenas aquele ruído mecânico crescente, até desaparecer de novo. Olhei para trás, e por um instante, juro que vi, entre 2 árvores, algo metálico refletir a luz do sol que furava as copas. Um brilho redondo, curvo, como de uma fuselagem corroída pelo tempo. Corri até lá, afastando os galhos, mas não encontrei nada além de mato. E ainda assim, o cheiro. Havia um cheiro inconfundível de querosene e óleo queimado.
e terra revolvida, como se algo grande tivesse estado ali e sido arrastado. Mais adiante, encontrei uma clareira. No centro dela, uma formação circular de pedras. Parecia um marco improvisado, talvez antigo, talvez recente. Mas não havia vegetação no centro. O chão era seco, rachado, como se tivesse sido queimado, mas sem marcas de fogo. No centro exato do círculo, uma coisa me paralisou. Havia uma pequena placa de metal fincada no solo, quase encoberta pela poeira. Limpei com as mãos. Nela, apenas 2 números gravados à mão. 78. Não entendi de imediato, mas o número ficou cravado em minha mente. 78. O ano do desaparecimento de Valentich. Registrei tudo com fotos e anotações. Mas no momento em que me levantei, percebi algo perturbador. Meu relógio estava parado. O ponteiro dos segundos não se movia, mesmo com a bateria nova. Verifiquei o celular. A tela marcava 01:49, mas o tempo parecia congelado ali. Pisquei. Continua igual. Reiniciei. Nada. Era como se o tempo tivesse simplesmente parado ali dentro da clareira. A sensação de pressão nos ouvidos voltou. Mais forte. Comecei a me sentir desorientado. A cabeça latejava e por um instante, juro que ouvi, bem no fundo, como se viesse do solo. Um sussurro. Não era uma palavra. Era mais como uma vibração carregada de intenção. Um som de advertência, mas também de lamento. Saí dali às pressas. Levei quase 2 horas para encontrar um caminho de volta. E quando finalmente vi a ponta do farol ao longe, percebi que algo havia mudado. O céu estava mais escuro do que deveria. Meu corpo gelado. As folhas das árvores tremiam mesmo sem vento. E o som de motor ainda ecoava, como um coração antigo tentando continuar batendo em algum lugar entre os galhos e as sombras. Naquela noite não dormi. E pela primeira vez, comecei a duvidar se Frederick Valentich realmente desapareceu, ou se apenas entrou em um lugar onde o tempo se esqueceu dele. No terceiro dia, algo em mim resistia em voltar para a floresta. Uma resistência instintiva, quase biológica, como a de um organismo que já identificou um ambiente como hostil. E, no entanto, algo maior me empurrava. Um magnetismo invisível, uma inquietação que não desaparecia, mesmo com os pés longe da mata. Passei a madrugada relendo minhas anotações, conferindo as fotos da clareira e da placa com 78. Ampliei a imagem, filtrei, ajustei a luz. Não havia dúvidas. A inscrição era humana, feita com algum tipo de punção rudimentar. E o chão ao redor da placa continuava seco e rachado, sem nenhuma explicação geológica para aquilo. No centro de uma floresta úmida, aquele pedaço de terra parecia esquecido. Conversei com uma moradora da região, uma senhora que vendia frutas no mercado local. Falei vagamente da clareira, omitindo detalhes. Ela não me respondeu com palavras. Apenas parou de descascar a laranja que segurava. Olhou para o chão e disse que alguns lugares carregam o tempo dos mortos. E voltou ao trabalho. Foi o suficiente. Resolvi voltar ao local. Mas dessa vez, levei uma pequena estaca de madeira com tinta fluorescente, além de um apito e um rolo de fita de marcação. Eu não pretendia me perder novamente. Tracei cada curva do caminho com fitas vermelhas nos galhos. Revi cada árvore marcada pelas cicatrizes lineares. Era como refazer o trajeto de um crime ainda não revelado. Ao me aproximar da clareira, notei uma mudança. As pedras do círculo pareciam deslocadas. Algumas haviam mudado de posição, como se alguém, ou alguma coisa, tivesse caminhado entre elas. A placa de metal com 78 estava torta, como se tivesse sido empurrada para dentro da terra. O ar estava mais denso. A sensação de estar sendo observado havia se intensificado, mas não de forma difusa. Era focada, direcionada, como um olhar pressionando a nuca. Me aproximei da clareira e então percebi algo que gelou meu sangue. Ao lado da placa de metal, havia uma nova marca no chão. Uma pegada, e não era minha. O formato era indefinido. Não se parecia com uma bota ou um tênis. Era alongado,
curvado na ponta, e tinha uma profundidade que indicava peso, ou intenção, como se tivesse sido cravada ali com raiva ou desespero. Ao redor, o solo parecia revolvido, como se algo tivesse tentado sair debaixo da terra, ou entrar. Deixei minha mochila ali e me afastei para documentar a área com calma. Foi quando ouvi, pela primeira vez, com clareza, o som de algo metálico colidindo. Não era eco, não era vento. Era real. Um barulho surdo, como de uma porta de metal sendo forçada. A origem parecia vir de uma pequena elevação coberta por arbustos a poucos metros do círculo. Me aproximei com cautela. Afastei a vegetação e ali, sob as raízes, encontrei uma estrutura de concreto antigo, como a entrada de um abrigo ou depósito. Havia uma porta de metal enferrujada, semi-aberta. Não constava em nenhum mapa da região. Nenhum guia havia mencionado aquilo. Dentro, um corredor estreito descia em espiral, com paredes cobertas por musgo e sinais de infiltração. A cada passo, o ar ficava mais pesado. O cheiro era de ferrugem, mofo e algo mais, como carne velha, esquecida. Iluminei com a lanterna e segui adiante. Encontrei ao final do corredor uma sala pequena, quase vazia. No centro, um banco de madeira podre e, encostada à parede, uma placa maior, essa de metal escurecido, com palavras quase ilegíveis. Mas após limpar com o pano úmido, consegui decifrar. Cape Otway, área restrita de monitoramento 44B, acesso proibido. Relatos devem ser encaminhados ao setor de segurança aérea. O número me arrepiou. 44B. Nunca tinha ouvido falar de instalações militares naquela parte da floresta. Nem em arquivos públicos, nem nos registros locais. E ali, abandonada e em silêncio, a estrutura parecia esquecida até pelo próprio tempo. Voltei para a clareira. Quando saí da estrutura, notei que a mochila não estava mais no mesmo lugar. Foi deslocada por alguns metros. Os zíperes estavam abertos, mas nada havia sido levado. Apenas revirado, como se alguém procurasse por algo, ou deixasse um aviso. Olhei para as árvores ao redor. Por um instante, tive a impressão de que os troncos cicatrizados formavam um padrão, uma sequência, um mapa, um código. Não consegui decifrar. Naquela noite escrevi no diário: se Frederic Valentes caiu aqui, não foi acidente. Talvez não tenha caído. Talvez tenha atravessado. O som metálico, o tempo suspenso, as estruturas enterradas, o número 78, o 44B. Está tudo conectado. Mas conectado a quê? E quando fechei os olhos para dormir, mesmo de volta à pousada, o som do motor ainda vibrava em meus ouvidos. Mas agora estava diferente. Não era mais um motor girando ao longe. Era como se estivesse bem atrás da minha parede. Voltei à floresta ao amanhecer. Algo em mim não permitia que eu encerrasse a investigação ali. Não era só curiosidade, era necessidade. Como se a verdade estivesse pulsando sob a terra, sufocada, tentando emergir. Cada nova peça me empurrava adiante, mesmo que a lógica me aconselhasse a parar. O mundo em volta já não parecia sincronizado com o tempo comum. Era como viver em dois fusos paralelos. Decidi seguir o rastro do som metálico que ouvira na noite anterior. Em vez de seguir pela trilha conhecida, abri caminho pelo matagal denso, guiado por intuição. Era um trecho mais inclinado, escorregadio, com raízes expostas como veias antigas. Meus pés afundavam em folhas apodrecidas e o ar tinha umidade de caverna. A cada passo sentia como se adentrasse não só a floresta, mas algo mais profundo. Algo anterior à floresta. Depois de uma hora de descida cuidadosa, encontrei o que parecia ser o esqueleto de uma antiga torre de comunicação. Ferrugem, fios soltos e antenas tortas indicavam um abandono total. Mas ao redor da base, havia marcas frescas no solo, pegadas humanas, e outras, maiores, mais largas, com pressão irregular. Como se alguém, ou alguma coisa, tivesse se arrastado ou sido arrastado. Junto à base da torre, uma escotilha metálica semi-oculta pela vegetação chamava a atenção. Um cadeado quebrado e marcas de unhas próximas à maçaneta revelavam tentativa de entrada, ou saída.
A estrutura levava a um compartimento subterrâneo semelhante ao anterior, mas mais profundo. Desci com cautela. O cheiro de ozônio era forte. O ar parecia eletrificado. No fundo, encontrei uma espécie de sala de controle. Paredes de concreto nu. Um painel com botões corroídos e monitores antigos, desligados. Sobre uma das mesas, havia um dossiê parcialmente intacto, protegido por um envelope plástico. As letras no topo eram claras. Investigação anômala. Caso V78, área Cape Otway, Zona 4B. Li cada página com crescente inquietação. O conteúdo indicava que, desde os anos 1970, interferências no tráfego aéreo eram registradas na região, sempre seguidas por falhas magnéticas, apagões e relatos não explicáveis por fenômenos meteorológicos. O nome de Frederic Valentich estava ali. Havia transcrições de sua última comunicação, mas ampliadas, mais longas do que as liberadas ao público. Um trecho específico me paralisou. Não é uma aeronave. Está sobre mim. Está girando. Os instrumentos falharam. Posso ver. Algo na floresta. Luzes. São olhos, mas não humanos. Não. Isso não é. A frase termina abruptamente. Ao lado, uma anotação feita à mão dizia: registro interrompido. Frequência ecoada 6 segundos depois, vinda do solo. Do solo, não do ar. Fechei o dossiê. Meus dedos tremiam. Saí da estrutura com a respiração entrecortada. Mas quando voltei à superfície, percebi o sol num ponto estranho no céu. Meu relógio havia parado, exatamente às 17h43. O mesmo horário em que Valentich reportou seu último contato. E ali, em pé na clareira da antiga torre, senti o som. Não ouvi. Senti. Um zumbido surdo vibrando no osso do maxilar, vindo debaixo dos pés. Um som que não se propagava no ar, mas no corpo. A floresta ficou silenciosa. Nenhum pássaro, nenhum inseto. Apenas o som. E então, brevemente, o cheiro de combustível queimado. E silêncio total. Como se o mundo tivesse respirado e esquecido de soltar o ar. Fiquei ali por minutos que pareceram horas. Quando o som cessou, tudo ao redor parecia levemente deslocado. As árvores pareciam em outra posição. O solo, mais escuro. Havia algo no ar que não pertencia a nenhum lugar. Voltei à pousada com dificuldade. À noite, revisei todo o material. Arquivos, fotos, gravações. Mas a maioria dos registros de som estavam corrompidos. Imagens desfocadas. Dados sumindo. Como se alguma força apagasse as evidências à medida que eu me aproximava de algo concreto. Na manhã seguinte, ao tentar acessar os arquivos online sobre o caso Valentich, notei algo curioso. A maior parte dos documentos que havia lido estavam agora inacessíveis. Redirecionamentos, links quebrados, exclusões por motivos de privacidade. No site de aviação civil, o nome de Frederic Valentich ainda constava como desaparecido. Mas na aba de buscas complementares, um novo nome havia sido adicionado à lista de observações para a região de Cape Otway. R. Elwood, pesquisador independente. Último sinal detectado. 17h43. Meu nome. Eu nunca me cadastrei em lugar algum. Nunca informei minha presença. Mas alguém, ou algo, sabia que eu estive lá. E talvez soubesse que eu havia visto demais. Não durmo direito desde então. O som ainda vibra às vezes, principalmente quando estou em silêncio total. Não tenho mais certeza se Frederic desapareceu. Talvez ele nunca tenha caído. Talvez tenha entrado em algo. Um tempo, um espaço, um ciclo. E talvez, de alguma forma, tenha me puxado com ele. Se você encontrar este relato, saiba de uma coisa. Nem tudo o que sobe precisa cair. Algumas coisas apenas somem e continuam girando lá em cima, ou bem aqui embaixo. Meu nome é Lucas Masuda. Meu pai era japonês, minha mãe, brasileira. Cresci em São Paulo, ouvindo histórias que pareciam lendas sobre o Japão, sobre tradições, templos e lugares que carregavam uma energia antiga. Mas havia um nome que minha família raramente citava, Aokigahara. Quando o faziam,
Vinham sussurros e olhares desviados. Na adolescência, descobri o porquê. Na base do Monte Fuji, essa floresta era conhecida como Jukai, o mar de árvores. Mas entre os jovens do Japão, era apenas Aokigahara, a floresta dos suicidas. Nunca soube se era superstição, tragédia, ou apenas uma maneira de o país esconder suas dores. Mas algo me atraiu para lá. Uma espécie de chamada silenciosa. Não por morbidez, nem por desafio. Era curiosidade sombria. Um desejo quase irracional de ver com meus próprios olhos o que havia por trás do silêncio daquela mata. Cheguei ao Japão no início do outono. O clima era ameno. As folhas ainda não haviam mudado de cor, e o céu mantinha aquele azul claro que engana os sentidos. Visitei Tóquio. Depois, segui até Yamanashi. Reservei 2 dias para Aokigahara. Fiquei num pequeno ryokan nos arredores. A dona do local me entregou o mapa turístico com mãos tremendo levemente. Disse que era perigoso se afastar da trilha principal. Não insistiu, mas também não sorriu. Era como se soubesse que eu iria, independentemente de qualquer aviso. No dia seguinte, com uma mochila leve, uma garrafa de água, lanterna, lanche e uma bússola que ganhei ainda no Brasil, entrei na floresta por uma das entradas menos conhecidas, próxima a um velho santuário que parecia abandonado. As cordas shintoístas, antes brancas, estavam encardidas, e os sinos já não faziam som algum. Um mau presságio, talvez. Mas ignorei. A vegetação era densa. As raízes das árvores se entrelaçavam pelo chão como dedos tentando segurar o solo. O silêncio era absoluto. Não ouvia vento, nem insetos, nem pássaros. Era como caminhar por dentro de um espaço esquecido pelo som. E essa ausência de ruído me afetava. Parecia que a floresta absorvia os sons à minha volta, como um cobertor espesso de ar imóvel. Logo percebi algo que me deixou inquieto. Minha bússola parou de funcionar. Os ponteiros giravam sem rumo fixo. Apontei para onde pensei estar o norte e tentei memorizar o caminho. Marquei troncos com pequenos cortes e deixei fitas vermelhas em alguns galhos, como havia aprendido em relatos online. Ainda assim, algo me dizia que era inútil. Como se a própria floresta decidisse o caminho a ser tomado. Caminhei por horas. Não encontrei nenhuma pessoa, só os sinais deixados por outros. Cordas amarradas, pedaços de roupas, embalagens velhas. Alguns bilhetes úmidos presos às árvores com frases ilegíveis pela ação do tempo. Era como se eu estivesse dentro de um museu de desesperos esquecidos. Em certo ponto, avistei uma barraca velha, desgastada pela chuva e sol. Estava vazia. Dentro dela, apenas um cobertor embolorado, um livro infantil e um espelho rachado. Mas o que mais me assustou foi a ausência de poeira. Tudo parecia como se alguém estivesse ali no dia anterior. Quando decidi retornar, notei que as fitas vermelhas haviam sumido. Os cortes nos troncos estavam em lugares diferentes. Comecei a sentir uma pressão no peito. Não era só o medo. Era como se a floresta soubesse que eu queria sair e estivesse me testando. Continuei andando, tentando seguir em linha reta. O sol seguia alto, como se o tempo não avançasse. Meus passos começaram a doer. Meus olhos ardiam. Quando finalmente encontrei a trilha principal novamente, percebi que já estava ali há mais de 7 horas. Ou pelo menos, era o que dizia o relógio do celular, mesmo sem sinal. Mas a floresta ainda parecia a mesma. A saída estava próxima, mas eu sabia, com absoluta certeza, que não seria minha última visita. Pensei que aquela primeira incursão fosse o suficiente. Uma experiência isolada, um relato para guardar e contar apenas em reuniões silenciosas, entre amigos que acreditam no que não se vê. Mas voltei para o hotel com a mente inquieta. Dormi mal. Sonhei com árvores que se moviam em silêncio, com olhos entre os galhos, com vozes abafadas que sussurravam meu nome mesmo sem conhecê-lo. Passei os dias seguintes tentando ignorar o impulso. Fiz outras visitas, explorei os arredores, fui a templos e museus, mas nada me prendia. Era como se uma parte de mim tivesse sido deixada lá dentro. A Aokigahara tinha colado em mim como um pó invisível que nem uma água limpa.
No quinto dia, acordei ainda mais cedo, antes do nascer do sol. O céu estava cinzento, o ar levemente úmido. Senti um peso no estômago, como se soubesse que estava prestes a fazer algo que não deveria. Mesmo assim, preparei a mochila com mais cautela. Lanterna reserva, fita azul, desta vez, bateria extra, uma garrafa térmica com café quente. Deixei uma anotação no balcão do hotel com o horário de minha saída e o destino. Um protocolo de segurança que ninguém me pediu, mas que achei prudente seguir. Entrei por um outro ponto da floresta, mais próximo da estrada principal. Dessa vez percebi algo diferente. Embora o caminho fosse conhecido, o silêncio estava mais denso. Era como se o som estivesse mais pesado. A floresta parecia mais viva, mais atenta. Havia uma clareira marcada em alguns mapas antigos, acessível por uma trilha secundária raramente usada. Era esse meu objetivo. Diziam que lá os compassos enlouqueciam de vez e que, à noite, pessoas ouviam lamentos abafados saindo da terra. Caminhei por cerca de 2 horas até encontrá-la. A clareira era menor do que imaginei, mas estranhamente simétrica, quase perfeita em seu círculo natural, cercada por árvores de altura semelhante. O chão era coberto por uma vegetação rasteira acinzentada, diferente do verde escuro predominante no resto da mata. Me ajoelhei para tocar o solo. Era levemente mais quente do que o ambiente ao redor. Ali, permaneci por alguns minutos em silêncio, observando. Sentia que não estava sozinho. Não porque havia barulho, mas justamente pela ausência dele. A floresta inteira parecia prender o fôlego, como se todas as criaturas ao redor estivessem esperando que algo acontecesse. Resolvi descansar. Comi parte do lanche, bebi café e anotei a localização aproximada no caderno. Quando me preparei para sair, percebi algo inusitado. As fitas azuis que deixei marcando meu caminho haviam desaparecido. Fiquei parado, tentando racionalizar. Talvez algum animal as tivesse puxado, ou o vento. Mas o vento, ele não soprava ali dentro. A floresta era densa demais. Reiniciei a caminhada de retorno com atenção redobrada. Mas após alguns minutos, comecei a notar outra anomalia. Meu relógio digital havia travado. Mostrava exatamente 11h11, e o ponteiro dos segundos estava imóvel. Voltei os olhos para o céu. O sol não se movera desde que cheguei. Ainda estava no mesmo ponto. A sombra das árvores, idêntica. Olhei o celular, sem sinal, e com o mesmo horário travado. Uma vertigem me atingiu de repente. Apoiei-me numa árvore e fechei os olhos, sentindo o estômago revirar. O chão parecia girar devagar, como um disco imenso sob os pés. Quando abri os olhos, vi, a cerca de 10 metros de mim, um objeto. Era um gravador de fita, antigo. Em cima dele, uma fita cassete empoeirada com a inscrição à caneta: "Não escute de noite." Não consegui evitar. Peguei a fita, soprei o pó e encaixei no aparelho. Girei a manivela lateral que ainda funcionava, mesmo com ferrugem. Apertei play. O som que saiu não era voz humana. Era algo distorcido, abafado, como um lamento submerso. Um gemido metálico e arrastado, que crescia em volume e, estranhamente, parecia sussurrar algo próximo ao meu ouvido, mesmo sem fones. Não consegui distinguir palavras, mas a sensação era clara. Aquilo não era um aviso. Era uma lembrança. Uma gravação do próprio solo, talvez. Um eco de algo que ainda estava ali. Desliguei o aparelho e o deixei onde o encontrei. Voltei meus passos com urgência, mesmo sem saber se estava no caminho certo. Meus pés começavam a doer, e o frio parecia ter aumentado. Por mais que andasse, não reencontrava a trilha. A floresta parecia rir de mim em silêncio, rearranjando os caminhos enquanto meus pensamentos se embaralhavam. Comecei a marcar árvores com arranhões usando uma canivete pequeno, mas cada árvore que marcava já estava marcada. O terror não vinha de sons, nem de aparições. Ele vinha da certeza de que eu estava preso ali, de que a floresta me conhecia mais do que eu conhecia a mim mesmo, e de que, em algum ponto entre aquelas árvores, havia alguém, ou algo, que não queria que eu saísse. Naquela noite, dormi encostado a uma pedra grande. Tentei manter a lanterna acesa o tempo todo,
Mas a bateria acabou por volta de 2 da manhã. Ou assim pensei, pois o relógio continuava congelado. No meio da escuridão, escutei passos secos. Não corridas, apenas passos. Um a um, em círculos. E depois, o silêncio absoluto. Acordei com o corpo gelado. O frio parecia ter penetrado até os ossos, mesmo com o casaco. As mãos doíam, como se eu as tivesse mantido expostas ao sereno por tempo demais. O céu, ainda escuro, não me dizia se era madrugada ou fim de tarde. Na verdade, já não confiava mais na passagem do tempo. A floresta parecia diferente, mais próxima. As árvores, mais juntas umas das outras, como se tivessem se inclinado enquanto eu dormia. Tudo ao redor estava coberto por uma névoa leve, baixa, como se o chão estivesse respirando lentamente. Levantei com dificuldade, tateando os bolsos em busca de algo que pudesse me orientar. O celular continuava travado, o relógio também. Tentei usar a bússola manual da mochila, mas o ponteiro girava em círculos lentos, sem direção fixa. A sensação de estar sendo observado já não era uma hipótese, mas uma constante. Não havia barulhos normais da floresta, sem pássaros, sem insetos. Apenas o som dos meus próprios passos, como se eu fosse o único ser vivo naquela parte do mundo. Mas não era solidão, era o oposto. Uma presença invisível preenchendo todos os espaços vazios entre os troncos. Continuei caminhando, guiado por instinto ou talvez por uma vontade que não era minha. Os galhos roçavam nas costas como dedos finos e úmidos. Em determinado momento, comecei a ver fitas coloridas amarradas nos troncos, vermelhas, verdes, amarelas. Algumas estavam desbotadas, outras rasgadas no meio. A princípio, achei que fosse um bom sinal. Caminhantes marcam caminhos com fitas para não se perderem. Mas à medida que eu avançava, percebi que elas formavam uma trilha em espiral. Nunca havia visto marcação assim. E pior, à medida que eu seguia, a névoa aumentava. Meus pés afundavam um pouco na terra, que parecia mais macia, quase encharcada. Cheguei ao centro desse espiral natural. Havia um amontoado de objetos, fotografias antigas, pelúcias úmidas, pequenas plaquinhas de madeira com nomes escritos à mão, e entre elas, uma folha dobrada, presa sob uma pedra. Peguei-a com cuidado. Era um diário de campo, ou parte dele. O papel estava amarelado, mas as palavras ainda legíveis. Dia 4. Acampei aqui novamente. Os sons voltaram. Eles não vêm de fora, vêm de dentro de mim. A floresta escuta meus pensamentos. Hoje percebi que as árvores mudaram de lugar durante a noite. Tenho certeza disso. Amanhã vou tentar sair. Se não conseguir, vou deixar isso aqui para o próximo que chegar. A assinatura estava ilegível. Mas ao virar a folha, havia uma marca de palma da mão desenhada em carvão, como uma impressão desesperada. Fiquei olhando aquela marca por longos minutos. Não sei porquê, mas ela parecia recente, como se tivesse sido feita poucas horas antes. O carvão ainda manchava meus dedos quando a toquei. Decidi seguir para fora do espiral. Mas ao dar os primeiros passos, percebi que os sons haviam retornado. Um sussurro muito baixo. Não palavras, apenas ruídos molhados, como respiração ofegante vinda de algum ponto atrás de mim. Não me virei, apenas continuei andando. Cada passo exigia mais esforço, como se a floresta estivesse me puxando de volta. Pouco depois, encontrei algo que cortou minha respiração. Uma árvore com cordas penduradas. Eram 3, todas cortadas no meio, balançando lentamente. No tronco, marcas profundas, como se unhas tivessem sido cravadas ali. Ao redor da árvore, folhas mais secas, tingidas de um tom avermelhado. Um calçado abandonado, coberto de musgo, descansava próximo às raízes. Era pequeno, de criança. Por mais que eu tentasse olhar para outro lado, meus olhos sempre voltavam àquela cena. Um detalhe me perturbava. As cordas pareciam novas. Não estavam desgastadas pelo tempo. Isso me fez pensar se realmente haviam sido deixadas ali há muito tempo, ou se ainda estavam sendo usadas. A aceleração do coração começou a me causar dor. Sentei um pouco e fechei os olhos, tentando respirar fundo, recobrar a razão. Mas foi nesse momento que escutei. Não apenas ouvi.
Escutei com clareza. Uma voz. Uma única palavra. Meu nome. Não gritado, nem sussurrado, apenas pronunciado com firmeza. Como se alguém muito próximo o dissesse no exato tom que uso para responder chamadas. Abri os olhos de imediato. Não havia ninguém. Levantei num impulso e corri. Sem rumo. Apenas correndo. Galhos me cortaram o rosto, raízes me fizeram tropeçar. Caí 2 vezes. Na segunda, bati com o ombro em uma pedra e machuquei a lateral da cabeça. O sangue começou a escorrer lentamente pela têmpora, mas eu não sentia dor. Apenas medo. Um medo instintivo, animal, de estar sendo caçado. A única coisa que lembro com clareza depois disso foi avistar uma trilha mais aberta. Um caminho de terra batida, levemente curvo. Corri por ele até desabar. Quando acordei, já era manhã. Estava nos limites da floresta, deitado ao lado de uma cerca de madeira. Um grupo de guias turísticos passava perto, olhando com estranheza. Nenhum deles se aproximou, talvez pelo meu estado ou pelo medo impregnado no olhar. Levantei devagar, como um sobrevivente. Caminhei até o hotel com passos lentos, sentindo o corpo quebrado e a mente dilacerada por uma experiência que não sei explicar. No espelho do quarto, ao retirar a camisa, vi as marcas no peito, arranhões que não lembrava ter recebido, linhas tortas e paralelas, como se alguém tivesse tentado me segurar enquanto eu escapava. Desde então, nunca mais fui o mesmo, e a Okigahara ainda me chama. Todos os dias. Tentei ignorar. Voltei para casa, para minha rotina, para meu idioma, meu povo, minha cultura. Mas a floresta veio comigo. Os primeiros dias foram silenciosos. Eu fingia normalidade. Respondia e-mails, me atualizava das notícias, lavava a louça. Mas aos poucos, uma estranha sensação de continuidade se instaurou, como se eu ainda estivesse lá. Como se aquela parte da mata tivesse atravessado o oceano, escondida nos bolsos do meu casaco ou grudada na sola das botas. Na primeira semana, os pesadelos começaram. Sempre com a mesma sequência. Eu acordava no meio da floresta, ao lado da árvore das cordas cortadas, com as cordas pendendo e balançando. Um som de algo rastejando se aproximava por trás, e eu não conseguia me mover. O que mais me assustava era que, toda vez, o sonho terminava com a repetição da mesma cena. Eu tentando gritar e a floresta silenciando minha voz. Ao acordar, a garganta estava seca, como se realmente tivesse tentado gritar durante o sono. Comecei a manter o celular no criado mudo, gravando áudio durante as madrugadas. No início, nada. Apenas minha respiração. Mas em uma das noites, ouvi algo. Um ruído distante, algo como galhos quebrando. Depois um leve arranhar. E, quase imperceptível, uma respiração que não era minha. Senti um arrepio ao escutar aquilo repetidamente. Era um som muito próximo, como se alguém, ou algo, estivesse ao lado da minha cama, observando. Na segunda semana, um detalhe novo surgiu. Um cheiro, dentro do apartamento. Um odor metálico e úmido, lembrando folhas mortas e terra molhada. Espalhava-se principalmente pela sala à noite, mesmo com todas as janelas fechadas. Já conhecia aquele cheiro. Era o mesmo da base das árvores cobertas de musgo, lá na floresta. Liguei para o médico. Fui a um clínico. Fiz exames. Ele sugeriu estresse. Fiquei em silêncio. Como explicar o inexplicável? Evitei contar a verdade. Disse apenas que havia viajado recentemente e tido uma experiência intensa. Ele recomendou um psiquiatra. Preferi o silêncio. Na terceira semana, a TV começou a ligar sozinha. Sempre por volta das 3 da manhã. A tela exibia estática. Nenhum canal, nenhum som. Apenas aquele chiado hipnótico. Quando eu me aproximava para desligar, a tela escurecia por um segundo e refletia. Algo estranho. Não era meu reflexo. Havia uma sombra atrás de mim, alta, sem contornos nítidos, como a figura de uma árvore, mas viva, orgânica, vibrando levemente. Quando eu me virava, nada. Um dia vi algo pela janela. Era impossível. Eu moro no 12º andar. Não há varanda nem platibanda, mas havia uma marca. No vidro externo, uma espécie de impressão,
como de uma mão, grande, longa, com dedos finos demais, como se tivesse sido deixada ali por dentro da névoa. Contratei um limpador de janelas. Ele veio, olhou e disse que não havia marca nenhuma do lado de fora, apenas poeira normal. Mas ele me olhou de maneira estranha, com uma expressão que misturava compaixão e inquietação. Nunca mais o vi. Na quarta semana, voltei a ter lapsos. Perdi a noção do tempo. Dava por mim sentado no escuro, sem saber como cheguei ali. Em um dos dias, acordei com as mãos sujas de terra. Havia pegadas no tapete, pequenas, descalças. Pegadas que não eram minhas. Resolvi investigar por conta própria. Revi todas as anotações do diário deixado no espiral de fitas. A letra era diferente da minha, mas havia uma familiaridade nela, como se eu soubesse o que viria a seguir, como se aquela nota tivesse sido deixada para mim por mim mesmo. Passei a noite inteira comparando rabiscos antigos. Uma semelhança começou a surgir, não nas palavras, mas nos traços, a inclinação das letras, a pressão da escrita, o modo como a letra A era desenhada. Comecei a cogitar o impossível. Será que estive lá antes? Será que voltei para um lugar que já me conhecia? Na manhã seguinte, acordei com uma nova cicatriz no braço esquerdo. Não sangrava mais, mas era recente, profunda. Um corte fino, reto, como feito por algo afiado. Não me lembrava de tê-lo causado. Quando olhei mais de perto, percebi que a cicatriz formava algo. Um traço vertical, cortado por 3 marcas transversais menores. Parecia um símbolo, ou uma contagem, um número, como aqueles que se faz para marcar os dias em cativeiro. Comecei a pensar se era uma contagem regressiva. Tentei buscar ajuda espiritual, alguém que compreendesse o que estava me acontecendo. Mas toda tentativa resultava em vazio. Os contatos não atendiam. As mensagens eram ignoradas. Até que um deles me respondeu, dizendo que o número de telefone informado não existia, mas era meu número. Eu mesmo havia enviado a mensagem. Cheguei a duvidar da realidade. Voltei a ver as árvores em lugares estranhos, uma folha de bordo no meio da sala, um ramo úmido no banheiro e, certa manhã, um pedaço de terra no travesseiro com um pequeno broto saindo dele. Comecei a perceber que não havia deixado a floresta. Ela tinha crescido dentro de mim. O pior veio dias depois, quando escutei novamente aquela voz, não vinda de fora, mas de dentro da minha cabeça. Ela dizia algo simples, uma frase que parecia um comando: volte. Desde então venho preparando tudo. Meus documentos estão em ordem. Desativei as redes sociais. Deixei apenas este relato, porque sei que vou voltar, e não para visitar. Voltei ao Japão sem avisar ninguém. Comprei a passagem de madrugada, após mais um sonho, em que me via cercado por uma fileira de árvores que sussurravam meu nome. Embora não devessem conhecer minha língua, sabiam como me chamar, e eu as entendia, mesmo sem palavras. Cheguei a Tóquio num dia nublado. A cidade me pareceu mais silenciosa do que da última vez. Talvez fosse eu quem estava mais ruidoso por dentro. No hotel, me hospedei usando um nome falso. Não por medo, mas porque o meu nome já não me parecia meu. Na manhã seguinte, embarquei rumo a Yamanashi. Não olhei pela janela do trem. Fechei os olhos e contei as estações. Ao abrir novamente, senti que já estava de volta, mesmo antes de cruzar os portões de Aokigahara. O caminho até a entrada da floresta estava vazio. Não havia guias, nem turistas, nem placas de advertência. Apenas neblina. Uma camada densa que começava metros antes da mata e parecia expandir-se para além da estrada. Ao chegar, percebi que o acesso principal estava bloqueado. Uma fita de isolamento, velha e desbotada, pendia frouxa de 2 postes de madeira. Avisava em japonês algo sobre restrição temporária de entrada. Ignorei. Pulei a barreira. A mata parecia diferente, mais fechada, como se tivesse crescido em minha ausência, mas, ao mesmo tempo, era familiar. Cada raiz, cada curva do terreno, cada sombra entre as árvores me dava uma sensação de déjà vu. Não andava. Retornava. Caminhei por horas. Não me alimentei, nem bebi água. Não senti fome, nem sede. A floresta era o alimento.
um tipo de presença viva que me preenchia. Reencontrei o local onde havia visto os pertences. As fitas coloridas ainda estavam lá, mas estavam desbotadas, como se tivessem sido deixadas há décadas, não meses. Havia menos objetos, menos sinais humanos, apenas o silêncio. Segui por uma trilha invisível, guiado por uma intuição estranha. A cada passo, sentia-me mais leve. A pele formigava e o tempo deixava de importar. O relógio já não funcionava. O celular não ligava mais. Ao chegar à clareira, percebi que algo havia mudado. As árvores em volta não tinham folhas, todas estavam secas. Mas os troncos estavam marcados. Cortes profundos, como símbolos, repetições de padrões. Pareciam inscrições. Passei os dedos sobre um deles. Era recente, ainda úmido. Um som, como de folhas sendo pisadas, veio de trás. Mas quando me virei, não havia ninguém. Mesmo assim, percebi pegadas. As mesmas que vira no meu apartamento. Desenhei uma linha no chão. Um limite. Uma tentativa tola de demarcar sanidade. Cruzei. Na clareira, encontrei algo que nunca imaginei. Minha própria mochila, a que havia deixado para trás meses antes, intacta, limpa, como se estivesse me esperando. Dentro dela, um bilhete, escrito em português, na minha caligrafia. Não é sua primeira vez aqui, mas pode ser a última. Senti as pernas cederem. Sentei no chão, encarando o bilhete. Tentei me lembrar. A floresta girava à minha volta como se estivesse viva. E foi nesse momento que compreendi. A Aokigahara não é apenas um lugar. É uma consciência. Uma entidade de esquecimento. Um organismo vasto que se alimenta do que não é dito, do que se perde, do que some sem deixar rastros. Comecei a escutar vozes, mas não como sons externos. Eram vozes dentro da minha cabeça, costuradas com memórias, nomes esquecidos, datas apagadas, roupas de infância, cheiros antigos. A floresta estava me desmanchando. Tentei sair, voltar pelo mesmo caminho, mas a trilha havia sumido, as fitas desaparecido. Era como se a floresta tivesse mudado o mapa, como se quisesse que eu ficasse. Andei em círculos por horas, talvez dias. A luz não mudava, era sempre cinzenta. O céu não se via, até que vi à distância um vulto, alguém parado. Me aproximei devagar. Era uma menina. Vestia roupas antigas. Não reagia. Apenas olhava para mim, com os olhos muito abertos. Mas não piscava. O rosto era limpo, sem expressão. Os cabelos molhados, como se tivesse chovido sobre ela e mais ninguém. Pisquei. Ela desapareceu. No lugar onde estava, encontrei um espelho de bolso, virado para cima. O vidro estava trincado. Quando olhei, não vi meu reflexo. Vi outro homem, parecido comigo, mas os olhos eram vazios, como os dela. Larguei o espelho, corri, e corri, e corri, mas nunca saí do lugar. A noção de tempo me escapava como água entre os dedos. Já não sabia há quantas horas ou dias estava dentro da floresta. A luz não variava. Era um cinza uniforme, sem sombra, sem sol, sem noite. O corpo surpreendentemente ainda respondia. Andava, respirava, sentia os músculos, embora como se pertencessem a outro. Mas dentro da mente, a sensação era a de fragmentação. Tentei contar meus passos. 1, 2, 3, até 100. Depois perdi o ritmo. Depois perdi os números. Tudo o que me cercava parecia repetir-se. As árvores formavam padrões idênticos. Cheguei a pensar que estivesse andando em círculos. Mas havia sempre algo ligeiramente diferente. Um tronco caído, uma marca de sapato, uma fita desbotada enrolada em um galho. Objetos surgiam onde não deveriam estar. Vi uma lanterna no chão. Era igual à minha, mas com a lâmpada estilhaçada. Ao lado, uma caderneta de anotações, em português. As páginas estavam preenchidas com letras trêmulas. Reconheci a caligrafia. Era a minha. Lia como se não fosse eu quem tivesse escrito. Havia passagens inteiras falando sobre conversas com pessoas que não lembrava de ter conhecido. Passagens em japonês que não sabia escrever. Frases inteiras riscadas com raiva. Em uma página,
Apenas uma anotação repetida dezenas de vezes. Não me deixe esquecer que existo. Fechei a caderneta. O coração pulsava como um tambor. Continuei andando. Encontrei um trecho da floresta onde as árvores cresciam em espiral. Todas as raízes apontavam para o centro de um círculo irregular, como se algo houvesse sido enterrado ali. O chão era mais escuro, o ar mais espesso. A própria respiração parecia exigir esforço. Havia um cheiro de ferro velho, de mofo, de terra molhada e... algo mais. Algo que remete à decomposição. Não havia cadáveres visíveis, mas o instinto dizia: aquilo ali já foi habitado. Sentei sobre uma pedra e tentei me lembrar de minha infância. Lembrei do cheiro do café da minha avó, do barulho do ventilador antigo girando no teto, de um cachorro chamado Teco. Mas quando forcei mais fundo, a imagem da minha mãe me veio borrada, como se estivesse coberta por névoa. Não consegui lembrar da voz dela. Assustado, bati com força nas têmporas. A floresta estava me apagando, não apenas fisicamente. Ela me deletava aos poucos, como alguém que arranca folhas de um livro e as queima sem pressa. Levantei com urgência. Decidi que precisava sair dali. Andei em linha reta, ou ao menos tentei. Segui marcando as árvores com cortes, mas os cortes desapareciam. Cheguei a voltar no mesmo tronco minutos depois. Limpo, como se nunca o tivesse tocado. Comecei a ouvir sons. Primeiro, vozes indistintas, como rádios mal sintonizados. Depois, uma batida rítmica, semelhante a um coração pulsando, ecoava entre as árvores. Por fim, o som de algo rastejando, algo pesado que arranhava a terra. Não corri. Aprendi de alguma forma instintiva que correr só aceleraria o que quer que estivesse se aproximando. Então, comecei a ver fitas penduradas em ramos. Eram novas, brilhantes, azuis, vermelhas, amarelas, cada uma com um nome escrito à mão. Passei os olhos e vi nomes que não conhecia, mas num dos galhos li o meu nome completo, em letra que parecia minha. A fita tremulava suavemente. Toquei-a. O galho se quebrou. O barulho de algo pisando folhas secas veio de trás. Não me virei. Continuei andando. Encontrei uma barraca abandonada. Dentro, sacos de dormir vazios, embalagens de comida vencida, um gravador portátil. Liguei o gravador. Havia um único áudio. Era minha voz. Contava pausadamente os detalhes da minha chegada à floresta. Cada passo, cada trilha, até a clareira. Depois o áudio entrava em estática. Um chiado alto. No fim, uma risada baixa, sem tom humano. Deixei o gravador cair. Ao sair da barraca, percebi que o céu estava mais escuro. Pela primeira vez, parecia anoitecer. Mas era uma noite sem estrelas, sem lua. Um vazio escuro. Caminhei até tropeçar. Caí de joelhos e à minha frente estava uma placa semi-enterrada. Escovei a terra com as mãos. Nela lia-se, em japonês e inglês: "Aqui jaz quem se perdeu de si." Dei um passo para trás. E então finalmente vi um corpo, enroscado entre raízes, como se a terra o tivesse absorvido. Estava parcialmente vestido com roupas iguais às minhas. Mas o rosto estava virado para mim. E era o meu. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. A floresta silenciosa respirava em uníssono comigo. Eu não sabia mais quem era. Não fugi, não gritei, não chorei. Apenas fiquei ali, parado, diante daquele corpo que era o meu, e ao mesmo tempo, não era. Observei as roupas cobertas de terra, os dedos encolhidos como garras, os olhos opacos como vidro antigo. Era como se aquele cadáver estivesse esperando por mim, como se meu lugar ali fosse predestinado. E estranhamente, não senti medo. Senti reconhecimento, como quem reencontra um retrato de família antigo e percebe que sempre houve algo nele que o incomodava, mas que agora faz sentido. Aquela carcaça entre as raízes não era apenas uma possibilidade do que eu poderia me tornar. Era uma constatação de que, em algum nível, eu já havia me tornado aquilo. Toquei o próprio rosto para verificar se ainda existia. Estava úmido, frio, mas real. A barba, no entanto, parecia mais rala. A pele, mais pálida.
Os contornos das mãos, menos definidos, como se aos poucos estivesse me diluindo. A floresta me observava, e eu, pela primeira vez, comecei a escutá-la. Não eram palavras, eram pulsações, como batidas subterrâneas, ritmos vindos do solo, ritmos lentos e profundos, semelhantes à cadência de um coração adormecido. O chão sob meus pés vibrava quase imperceptivelmente. As árvores não apenas balançavam com o vento, elas se inclinavam umas às outras como se cochichassem em código. Era uma linguagem que não se aprende com livros. Era algo anterior, primitivo, um sussurro vegetal que falava direto à carne. Continuei andando, e o ar se tornava mais denso. A própria gravidade parecia instável. Meus passos pesavam, como se o solo sugasse a sola dos sapatos. Comecei a perceber a inversão de sensações. O que antes era o estranho passou a ser familiar. E as lembranças de fora da floresta, de casas, de vozes humanas, de rotinas, pareciam sonhos distantes, fragmentos desbotados de outra vida. Passei por um campo onde brotavam fitas brancas, centenas delas. Algumas se desprendiam das árvores e flutuavam por instantes antes de se enrolarem em troncos secos, como cobras cegas buscando abrigo. Cada fita continha nomes riscados, como se quem os escreveu já tivesse sido esquecido pelo mundo. Como se seus próprios nomes tivessem se dissolvido na floresta. Parei diante de uma árvore deformada, com o tronco retorcido como espinha humana. Havia algo entalhado nela, coberto de musgo. Raspei com os dedos. Era um desenho rudimentar, 2 círculos e uma linha, um rosto sem expressão. Abaixo, 4 palavras mal escritas. Você já foi eu. Senti as pernas bambearem. A floresta não era apenas um lugar, era uma memória. Uma gigantesca consciência vegetal que acumulava não apenas as folhas e os ventos, mas também as presenças. Cada pessoa que se perdia ali não desaparecia, era absorvida, dissolvida, tornada raiz, tornada vento, tornada sombra. Olhei para minhas mãos. Minhas unhas estavam mais longas. A pele das palmas começava a rachar, como casca de árvore. Toquei o peito. O batimento cardíaco estava lento, mas pulsava em sincronia com aquele som subterrâneo que ecoava em todo o bosque, como se meu coração já batesse sob a regência da floresta. Me ajoelhei e pela primeira vez ouvi minha própria voz, dentro da cabeça, perguntar: por que lutar? Era uma pergunta simples, mas definitiva. Ali naquela vastidão onde o tempo não corria e os nomes não se fixavam, por que continuar tentando lembrar quem eu era? Não havia resposta. Apenas a sensação crescente de que resistir era inútil. Observei um ramo seco cair aos meus pés. Ele se partiu em 3, formando um símbolo que, à primeira vista, parecia aleatório. Mas olhei mais de perto. Era idêntico ao desenho na caderneta que eu havia encontrado dias antes. Levantei os olhos. Diante de mim, erguia-se um portal de árvores, galhos entrelaçados de forma natural, mas formando uma abertura oval. Do outro lado, apenas névoa. Mas havia um brilho azulado muito tênue, como se a própria floresta me oferecesse a entrada definitiva. Era ali o limiar, entre ser e deixar de ser, entre lembrar e dissolver, entre carregar o peso da memória ou repousar no esquecimento absoluto. Fechei os olhos e dei um passo. Não houve clarões, não houve gritos, nem mesmo um som de passos. Apenas o silêncio espesso da floresta me engolindo enquanto eu atravessava aquele arco de galhos. A bruma azulada parecia ter peso. Tocava minha pele como algodão molhado, esmaecendo os contornos do mundo. Quando olhei para trás, a abertura por onde entrei já não estava lá. Era como se a floresta tivesse me sugado e, satisfeita, se fechado atrás de mim. Continuei andando. Ou talvez estivesse apenas flutuando. As árvores já não tinham forma nítida. As raízes pareciam costuradas em espirais impossíveis, que ignoravam a lógica do espaço. Algumas se curvavam para dentro da terra, em ângulos que lembravam vértebras humanas. Outras se partiam em dedos longos que tocavam o ar como se procurassem algo, ou alguém. Eu. A luz era escassa.
Um fulgor verde, vindo de algum lugar sem origem, parecia me envolver. Não havia som algum além da minha própria respiração, que soava cada vez mais distante, como se viesse de outro corpo. Foi então que compreendi. Eu não estava mais habitando o mesmo tempo. Era como se a floresta tivesse me puxado para dentro de sua própria memória. Um lugar onde tudo era simultâneo. Os desaparecidos, os ecos, os rastros, todos fundidos em uma única presença que respirava por debaixo das raízes. Vi um homem ajoelhado à frente. Seus ombros tremiam, a cabeça baixa. Fiquei paralisado. Por um instante achei que era alguém como eu, mas então percebi, era uma imagem parada, como uma memória fossilizada no ar. Aproximei-me lentamente. Era eu mesmo, ou, ao menos, uma versão anterior de mim. A mesma mochila, a mesma camisa, a mesma expressão de dúvida no rosto. Ele ergueu o rosto e, sem abrir a boca, sussurrou direto dentro da minha mente. Você demorou. A imagem se fragmentou. Desfez-se em pedaços translúcidos que flutuaram como poeira e se dispersaram na névoa. Mas o som daquelas palavras permaneceu dentro de mim, como se fossem um lembrete de que aquilo já havia acontecido antes. Ou talvez estivesse sempre acontecendo. Comecei a esquecer. Primeiro, o som da minha voz. Depois, o nome da minha mãe. Depois, o que eu fazia da vida. As memórias vinham em lampejos e desapareciam logo em seguida, como peixes fugidios em um rio turvo. Tentei me agarrar a alguma lembrança sólida, uma paisagem, uma canção, um cheiro, mas tudo escorregava. Por fim, tentei lembrar meu nome. Nada, apenas um eco vago, uma sensação de que houve um nome, um som que um dia significou algo, mas que agora era apenas ruído sem forma. Uma sombra dentro de outra sombra. Sentei no chão. Ou talvez fosse uma raiz. Ou talvez eu estivesse me tornando uma. Meus dedos tocavam a terra com familiaridade. As veias nas mãos pareciam se alinhar com as linhas das raízes sob a pele do chão. Tudo pulsava em uníssono. Meu corpo já não obedecia mais à ordem do tempo. Era um corpo ancestral. Fiquei ali, sem saber por quanto tempo. E então ouvi, muito, muito longe, o som de passos humanos. Turistas, uma visita guiada. Um grupo de vozes tênues, seguidas por uma risada nervosa e uma pergunta abafada. Alguém ouviu isso? Foi quando percebi. Eu era o eco agora. Era o som que não se explica. A presença que gela a pele sem ser vista. A distorção nos instrumentos. A sombra entre as árvores. Eu era o que restava de mim. Um fragmento preservado na memória viva da floresta. Paciente 44. O sétimo vulto da trilha. O suspiro ao pé da árvore torta. O reflexo sem origem na lente da câmera. O motivo do guia não olhar para trás. Você não precisa lembrar de mim. A floresta lembra. Ela sempre lembra. E um dia, quando seus passos cruzarem o limiar do som e da razão, eu estarei lá, esperando, com olhos que já não piscam e um nome que já não pertence a mim.